Olá, aluno! Aqui é a professora Ana Lívia, eu vou acompanhá-los ao longo dessa disciplina. Nós utilizaremos como base o livro do professor Daniel Lamarca e falaremos hoje a respeito da introdução às teorias administrativas. Nossa grande ideia é compreender o que é administração, sua importância e seus principais conceitos. Vamos lá! Para iniciar, é muito bom falar a respeito da importância da administração, porque o mundo em que nós vivemos é uma sociedade totalmente composta por organizações. Todas as atividades, sejam elas relacionadas à produção de bens, produtos ou serviços, atividades mais especializadas, são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas organizações. Dentro disso tudo, algo que eu quero ressaltar desde esse início é que as organizações, essencialmente, são compostas por pessoas. Ali, o meu ponto principal das organizações, com certeza, é a existência de pessoas trabalhando em conjunto. Mas eu tenho um desafio. Vamos lá. Olha ao seu redor. Pense em algo que você usou hoje, que você está usando, que não depende de organização. É praticamente impossível, não é mesmo? As organizações estão por toda parte. Então, a escola é uma delas, a ONU, a prefeitura, a padaria, o barzinho. Bem, desde hospitais, prefeituras, empresas, todas essas instituições são organizações de diferentes tamanhos, com diferentes estruturas. Mas elas têm algo em comum: pessoas entregando produtos ou serviços. Isso acontece, como eu já disse, com diferentes níveis de complexidade, mas todos nós somos gestores em algum nível. Vamos ver, por exemplo, a organização pessoal. Nós temos que administrar o nosso dia a dia, não é mesmo? Administrar o nosso tempo, o nosso dinheiro. E aí eu posso aumentar a complexidade, por exemplo, para a administração de uma família. Organizar as horas, a divisão dos trabalhos, as atividades domésticas, o dinheiro da família. E aí eu consigo acrescentar um degrauzinho para cada nível, até chegar na administração social. Mas antes disso, eu tenho a organização de pequenos grupos sociais, igrejas, clubes. Depois eu tenho a administração de organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas, e a administração social, que é a administração de cidades, estados, enfim, até mesmo de países e a sociedade global. Bem, resumindo o que eu disse até agora, o processo de administrar é muito importante em qualquer escala de utilização de recursos, desde a escala pessoal, familiar, organizacional, até chegar na organização social. Somos todos gestores. Quem quer que esteja manejando algum tipo de recurso e tomando decisões, está administrando. Agora, nós vamos a algumas classificações e destaques de palavras que serão importantes para que você possa acompanhar essa disciplina. Primeira definição: a empresa, a organização produz produtos ou serviços. Produto é tudo aquilo que é tangível. Tangível significa sensível ao toque, eu consigo tocar. Por conseguir tocar, eu também consigo transportar, eu consigo estocar. Eu sempre digo que é aquilo que eu posso colocar dentro de uma sacola e levar para minha casa, né? Eu posso passar no supermercado agora, comprar um chocolate e consumir daqui 3 dias, por exemplo, ok? A prestação de serviço é diferente do produto nesse requisito, porque a prestação de serviço, normalmente, ela é simultânea. Eu preciso de algum profissional que está prestando um serviço para uma pessoa. Esse profissional pode ser um dentista, um médico, um engenheiro, ele pode ser uma esteticista, tá? Então eu tenho muitas profissões, um cabeleireiro, por exemplo, muitas profissões que exigem essa interação. Se eu falo, por exemplo, de um psicólogo, eu preciso de uma interação ao vivo, né? Seja ela presencial ou virtual. Eu sempre preciso de 2 pessoas frente a frente fisicamente ou por meio de uma tela, que vão trabalhar essa prestação de serviço e, ao mesmo tempo que o psicólogo fornece o serviço, o paciente recebe o serviço.
ou seja, não tenho como estocar esse serviço, ok? Bem, além de definição de produto, se a empresa entrega produtos ou serviços, eu também tenho diferentes tipos de setores. Nós temos empresas do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. Gostaria até de corrigir. Em vez de utilizar a palavra empresa, eu vou utilizar a palavra organizações, porque muitas vezes empresa é um nome ligado a fins lucrativos e organizações, assim como instituições, servem tanto para empresas com fins lucrativos ou organizações sem fins lucrativos. Primeiro setor são aquelas organizações que utilizam recursos públicos, ou seja, é o tipo de organização constituída pelo Estado. O segundo setor é formado por organizações que utilizam recursos privados e o investimento desses recursos é revertido para benefício próprio. Por último, nós temos o terceiro setor, em que as organizações que atuam na esfera pública, porém não estatal, ou seja, eu tenho recursos privados de forma voluntária, mas sem fins lucrativos, ok? Dentro desse contexto, nós temos também alguns papéis importantes do gestor. Quem vai administrar, gerir essas organizações precisa desenvolver 3 papéis principais. Quais são eles? Papéis interpessoais, informacionais e decisórios. O papel interpessoal, ele é destacado justamente pela necessidade de que as organizações lidam com pessoas. Ou seja, é necessário eu ter um bom relacionamento com outras pessoas. Isso é papel essencial do administrador, ele terá que gerenciar esse relacionamento. Outro papel importante é o papel informacional. São todas as atividades referentes à captação de dados, transformação de dados em informações, transformação de informações em conhecimento empresarial. É como o gestor troca e processa a informação. Se eu pegar um dado, por exemplo, eu falei o número 20, ele sozinho não me diz nada, né? São 20 pessoas, são 20 reais, são 20 horas, dependendo do que eu coloco no contexto, isso me gera uma informação diferente. Tendo essa informação, por exemplo, eu preciso de 20 horas para produzir 500 itens de determinado produto. Aí eu tenho uma informação mais completa. E ao longo da existência de uma organização, o gestor, o administrador, ele precisa realmente construir conhecimento organizacional. Além disso, nós temos os papéis decisórios, que vêm da necessidade de fazer escolhas. Nenhuma organização tem recursos ilimitados, ou seja, ela precisa tomar decisões, porque os recursos organizacionais são escassos e por isso é necessário que eu escolha entre alternativas para tomar as melhores decisões para a empresa. Ok? Vamos para mais 2 definições importantes. Essas palavras são produção e produtividade. Produção é tudo aquilo que é produzido, seja pela natureza, pelo homem ou pela máquina. Então, por exemplo, produzimos 500 sacas de milho, produzimos 100 geladeiras nesse dia, ok? Então, é aquilo que é produzido pelas organizações. Já a produtividade é a relação que eu crio entre a quantidade que foi produzida ou a qualidade e o valor dos insumos que foram aplicados. O que são insumos? É tudo aquilo que eu preciso para produzir. Então, vou dar um exemplo. Nessa linha de produção, nós tivemos uma produtividade de 500 itens por hora de trabalho. Tá vendo? Eu tenho um indicador de desempenho, ok? Aí, já caminhando para o fim da nossa aula, eu trago 3 palavras importantes também. São elas: eficácia, eficiência e efetividade. Qual é a diferença entre essas 3 palavras mágicas? Eficácia é atingir uma meta, um objetivo, um determinado resultado. É fazer o que deve ser feito, cumprindo as metas. Eficiência, por outro lado, é realizar as atividades com um bom nível de produtividade, ou seja, tendo uma boa relação entre custo e benefício. Efetividade é atingir um resultado positivo a partir do resultado. Nada mais é do que a junção das 2 palavras anteriores, é ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo.